Olá, sejam todos bem-vindos hoje. Vamos explorar algumas das igrejas mais antigas do mundo, locais que não apenas abrigam a espiritualidade, mas também são verdadeiros marcos da história e da arquitetura. Então, preparem-se para uma viagem pelo tempo e pela fé. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora vamos lá. Catedral de Trèveris. A Catedral de Trèveris, também conhecida como Catedral de São Pedro, é uma das mais importantes catedrais da Alemanha e um destacado exemplo da arquitetura medieval. Localizada na cidade de Trèveris, que é uma das mais antigas cidades da Alemanha, a catedral apresenta uma rica história que remonta ao século IV. História: a catedral foi construída sobre uma antiga basílica cristã e começou a ser erguida no final do século IV, durante o reinado do imperador romano Constantino, que é considerado um dos primeiros imperadores a apoiar o cristianismo. Desde então, a catedral passou por várias modificações e ampliações ao longo dos séculos. Em 1235, foi parcialmente renovada em estilo românico e no século XV, um novo coro gótico foi adicionado. A arquitetura: a catedral é um exemplo impressionante de diferentes estilos arquitetônicos, desde o romano até o gótico. Sua estrutura possui uma planta basilical e é caracterizada por suas torres imponentes e uma rica decoração interna. O interior da catedral é adornado com vitrais deslumbrantes, altares elaborados e escultura de madeira, que refletem a habilidade dos artesãos da época. Importância cultural: a Catedral de Trèveris é não apenas um centro religioso, mas também um importante lugar de peregrinação. Ela abriga várias relíquias, incluindo a famosa relíquia do Santo Lenho, que atrai fiéis de toda a Europa. Em 1986, a catedral foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo sua importância histórica e cultural. Igreja de Santa Maria de Sião. A Igreja de Santa Maria de Sião, localizada em Addis Ababa, na Etiópia, é uma das mais importantes igrejas da tradição cristã etíope. Esta igreja é considerada um símbolo da fé cristã ortodoxa no país e possui um grande significado histórico e cultural. Aqui estão alguns aspectos notáveis sobre a Igreja de Santa Maria de Sião. História: acredita-se que a igreja tenha sido fundada no século XVII, embora algumas fontes sugiram que estruturas anteriores podem ter existido. Ela é frequentemente associada a eventos significativos da história etíope, incluindo a coroação de imperadores. A arquitetura: a igreja apresenta a típica arquitetura etíope, com uma combinação de elementos antigos e influências do período mais recente. O edifício é caracterizado por uma cúpula e uma série de paredes decoradas com pinturas que representam cenas da Bíblia e a vida de santos. Importância religiosa: Santa Maria de Sião é considerada um local sagrado, especialmente para os etíopes ortodoxos, e é frequentemente visitada por fiéis que buscam orar e participar de serviços religiosos. A igreja também abriga uma série de relíquias religiosas, incluindo alguns dos mais importantes ícones e textos sagrados da tradição etíope. Cultura e turismo: a igreja é um ponto de atração para turistas que visitam Addis Ababa. Além de seu valor espiritual, também é um importante centro cultural que promove as tradições e a história da Etiópia. Relação com a história da Etiópia: a Igreja de Santa Maria de Sião tem um papel significativo na narrativa da unidade etíope e na resistência à colonização. Durante a invasão italiana na década de 1930, a igreja foi um símbolo de resistência. A Igreja de Santa Maria de Sião, portanto, não é apenas um local de culto, mas também um símbolo da rica herança cultural e religiosa da Etiópia. Basílica de Saint-Pierre aos Nonães. A Basílica de Saint-Pierre aos Nonães, localizada em Metz, França, é uma das mais antigas igrejas da Europa. Sua construção remonta ao século IV, o que a torna um importante exemplo da arquitetura cristã primitiva. Originalmente, a basílica foi erguida como parte de um complexo monástico e é dedicada a São Pedro. Um dos aspectos notáveis da basílica é sua estrutura em estilo romano, que apresenta dois níveis de colunas e um teto de madeira que remonta a épocas antigas. A igreja foi construída sobre os restos de um antigo templo romano, incorporando elementos desse passado em sua arquitetura. A Basílica de Saint-Pierre aos Nonães possui uma rica história e tem sido testemunha de várias transformações ao longo dos séculos, incluindo reformas e restaurações.
Ela também é conhecida por suas impressionantes vitrais e obras de arte que adornam o interior, refletindo a espiritualidade e a devoção da época em que foi construída. Além de seu significado religioso, a basílica é um marco histórico e cultural em Metz, atraindo tanto visitantes quanto estudiosos interessados em arquitetura, história e arte. Hoje, ela é frequentemente utilizada para concertos e eventos culturais, destacando sua relevância contínua na vida da comunidade. Monastério de Santo Antônio. O Monastério de Santo Antônio, localizado em diversos lugares, é uma expressão significativa da espiritualidade cristã, especialmente no contexto da Igreja Católica. Um dos mais conhecidos é o Monastério de Santo Antônio em Lisboa, Portugal, que pertence à Ordem dos Frades Menores, fundados por São Francisco de Assis. Este monastério é famoso não apenas por sua arquitetura gótica e barroca, mas também por sua rica história que remonta ao século XIII. O local é considerado um centro de peregrinação, especialmente porque se acredita que é o local de nascimento de Santo Antônio de Lisboa, um dos santos mais venerados da Igreja. As características principais do monastério de Santo Antônio incluem: arquitetura. O monastério apresenta uma combinação de estilos arquitetônicos, refletindo as diferentes fases de sua construção e as reformas ao longo dos anos. Os elementos góticos, como arcos pontiagudos e vitrais, contrastam com detalhes barrocos que adicionam uma sensação de grandiosidade ao local. Espiritualidade. Os frades que habitam o monastério dedicam-se à vida de oração e ao serviço da comunidade. O espaço é frequentemente usado para retiros espirituais e celebrações religiosas que atraem tanto locais quanto visitantes. Cultura e arte. O monastério abriga diversas obras de arte, incluindo telas, esculturas e manuscritos antigos. Essas obras não só enriquecem a experiência dos visitantes, mas também preservam a memória cultural e religiosa da região. Peregrinações. Santo Antônio é conhecido como o santo dos casamentos e das causas perdidas, o que atrai muitos devotos que buscam suas bênçãos. O monastério, portanto, se torna um ponto de encontro para aqueles que buscam orientação e auxílio nas suas vidas. Eventos. O monastério frequentemente realiza festas e celebrações em honra a Santo Antônio, especialmente no dia de seu santo, 13 de junho. Durante essas festividades, o local se enche de vida com missas, procissões e outras atividades religiosas. Se você estiver interessado em um local específico ou em uma história particular relacionada ao monastério de Santo Antônio, sinta-se à vontade para perguntar. Igreja Megido. A Igreja Megido é uma denominação religiosa cristã, com raízes no movimento do Adventismo e com uma forte ênfase em práticas religiosas contemporâneas e uma interpretação literal da Bíblia. Fundada na década de 1950, a igreja tem sua sede em um centro de culto localizado em Kiryat Shmona, em Israel. O nome Megido é uma referência ao Vale de Megido, uma localização bíblica associada a profecias apocalípticas. A Igreja Megido é conhecida por sua crença na segunda vinda de Cristo e pela ênfase na preparação espiritual de seus membros para essa ocorrência. Os fiéis participam de cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias, promovendo uma vida comunitária ativa e um ambiente de apoio mútuo. A Igreja também é reconhecida por sua abordagem conservadora em relação à moralidade e à ética cristã. Além das crenças espirituais, a Igreja Megido promove valores como o amor ao próximo e a importância da educação, muitas vezes encorajando seus membros a se envolverem em atividades de voluntariado e serviços comunitários. Em resumo, a Igreja Megido combina elementos do cristianismo tradicional com uma interpretação contemporânea das Escrituras, buscando preparar seus membros para uma vida de fé e serviço em um mundo que vê como repleto de desafios espirituais. Igreja de Dura Europos. A Igreja de Dura Europos é um dos mais antigos edifícios cristãos conhecidos, localizada na antiga cidade de Dura Europos, na Síria, uma cidade que floresceu entre os séculos III e IV depois de Cristo. Dura Europos foi frequentemente referida como uma cidade fronteiriça, pela sua posição estratégica entre o Império Romano e os impérios persas. Características da Igreja de Dura Europos. Datação e descoberta. A igreja foi identificada durante escavações arqueológicas realizadas na década de 1920.
Os arqueólogos dataram a construção do edifício entre 232 e 256 d.C., o que a torna contemporânea a outras edificações importantes da época. Construção: o edifício é uma antiga casa que foi convertida em um espaço de culto. Isso é significativo porque demonstra como os primeiros cristãos se adaptaram a estruturas existentes, muitas vezes em resposta à perseguição. Pinturas murais: uma das características mais notáveis da Igreja de Dura Europos são as suas impressionantes pinturas murais. Essas obras de arte retratam várias cenas bíblicas, incluindo figuras como Jesus, a mulher samaritana no poço e a ressurreição de Lázaro. As pinturas são importantes não apenas artisticamente, mas também historicamente, pois fornecem uma visão das crenças e práticas religiosas da época. A arquitetura: a igreja se distingue por suas divisões internas, que incluem uma sala de batismo. O batistério é especialmente interessante, contendo um tanque de batismo que reflete as práticas cristãs de iniciação. Importância histórica: a Igreja de Dura Europos é crucial para a compreensão da história cristã nos primeiros séculos. Ela oferece um vislumbre da vida religiosa, social e cultural dos cristãos primitivos, além de mostrar as interações entre diferentes tradições religiosas, incluindo as tradições judaicas e pagãs. A Igreja de Dura Europos, portanto, é um marco não apenas para a história do cristianismo, mas também para a arqueologia, oferecendo um rico testemunho da vida religiosa nos primórdios da era cristã. Conclusão: essas são apenas algumas das igrejas mais antigas do mundo, cada uma com sua própria história e significado. Elas nos lembram da importância da fé e da arquitetura na formação das sociedades ao longo dos séculos. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like e se inscreva-se no canal para mais vídeos incríveis como este. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!